Porque muitas vezes as pessoas ficam mirando aquela vida em Lamborghinis, com carros milionários, com muito dinheiro na conta, jogando dinheiro na cama para pular em cima. Mas tem gente que a riqueza é poder levar os filhos na escola na hora do almoço. Dinheiro, relacionamento com dinheiro. Se vai ter sucesso, se vai ter fracasso. É questão emocional de cada pessoa. Por favor, eu não gosto de lidar com cartão de crédito nem nada. Existe uma forma inteligente de você usar o cartão de crédito a seu favor? Então, as pequenas coisinhas que vão ajustando e muitas vezes precisa dar esse passinho para trás, reconhecer, é que faz com que a pessoa conquiste a tal da liberdade financeira. Por isso que fala que tem investidor que torce para as crises, porque nas crises é onde surgem as maiores oportunidades, para quem tem visão de longo prazo. Eu tenho como missão de vida, como um chamado, que a educação financeira pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal para você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça. R$ 127, taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Fala, pessoal! Vem chegando aqui para mais um episódio aqui do nosso podcast. E é o seguinte, hoje o assunto é especial. É doleta, é euro, Estaleca, money, real, que mais? Investimentos. É sobre assuntos que vai fazer... Ô, Gu, mas falando de você, você é um cara consumidor ou não? Consumista, consumidor todos somos, você é consumista? Eu vou falar que eu não me considero consumista, mas você vai falar que eu sou. Então já vai nascer uma DR aqui. Pois vamos lá, Medina. Vai dar pra aprender bastante hoje sobre hoje finanças? Hoje eu vim pra aprender, eu quero ter uma aula aqui. Uma aula. Mas antes dessa aula começar, qual que é o recado que você tem? Não deixa de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar, porque eu tenho certeza que hoje vai ser muito aprendizado nesse podcast. Pessoal, o nosso convidado de hoje é um convidado muito especial. Ele é escritor. Nós estamos aqui com 2 livros dele, que é sensacional, palestrante e principalmente consultor financeiro. Tiago Aguiar, seja muito bem-vindo. Tiago, é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado pela recepção. Obrigado, Samuel, pela recepção. Muito bom estar aqui. Tiagão, aqui é o seguinte, a gente sempre fala que aqui é a mesa da nossa casa, onde nós sempre recebemos pessoas que têm histórias de vida, que têm conteúdo para compartilhar. Você foi recomendação de um grande amigo nosso, que é parceiro aqui do nosso canal, aqui do podcast. Verdade. Tá virando uma presença VIP da ocasião. É verdade. Ele compartilhou aí, depois a gente, lógico, vai conhecendo, vai dando uma pesquisada, e eu vi que você é o cara aí das finanças. Eu tenho o telefone do cara. Isso é o que importa hoje em dia, né? Não, mais uma vez, agradeço o convite. Finanças, investimentos, dinheiro como um todo, para muita gente é até um tabu. E quanto mais eu puder popularizar e falar disso, eu tenho como missão de vida, como um chamado, que a educação financeira pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, o meu chamado é caminhar nessa direção. Meu trabalho hoje é muito mais educacional do que comercial, porque é muito de repente, ensinar a pessoa do que ela faz, como ela faz, o que está fazendo, onde está aplicando o dinheiro, como faz para conseguir guardar dinheiro, do que simplesmente falar assim, coloca o dinheiro no produto A, no produto B, faz uma carteira, porque não há investimento no mundo que vale uma noite de sono mal dormido. Então, eu tenho que entender realmente o que as pessoas estão buscando para atender. Foi esse o objetivo
quando eu escrevi o livro, que é para tentar trazer para uma linguagem mais popular mesmo, de fácil acesso, de fácil leitura, livros que não fossem maçantes, que lê rapidinho e que consiga absorver o máximo de informação possível. E Tiagão, vamos lá. Vamos falar dos seus livros. Aonde que encontra seus livros? Mas vamos conversar durante o episódio aí também. Tranquilo. Nas principais lojas tem disponível. Pode buscar lá na Amazon. E, enfim, nos maiores sites. Tem lá tanto a versão digital quanto a versão física. Pode ajudar o autor aí. Não tem problema não. Eu tava aqui brincando com o Thiago antes da gente entrar. Que eu tenho bastante dificuldade de ler sobre esse tema. Eu sei que tem grandes escritores a respeito, mas sempre que eu começo a ler, eu acho uma linguagem difícil de entender, não é um assunto que me agrada muito, entendeu? Eu for pra gastar, me chama. Se for pra entender como é que funciona, eu já fico meio receosa. E eu vi que seu livro realmente é um livro fininho, né? Mais fácil pra ler, realmente. A ideia era atingir esse público que Exato. tem tanta dificuldade de compreender como eu. Eu imaginei assim, se os meus filhos lerem meus livros, qualquer um lê, né? Porque, infelizmente, eles também não são da leitura, né? Eu cresci lendo, era o cara que, quando os amigos iam pra Lagoa, porque eu vim lá do sul de Minas, eu ficava na beira lá lendo meus livros, né? Agatha Christie, Paulo Coelho, enfim. Começa do começo e depois vai melhorando. E isso eu trouxe para minha vida, né? Então, sempre tem meu livro na cabeceira, sempre tem um segundo livro mais técnico e eu sou um eterno curioso. Então, os livros para mim eram um objetivo de vida, né? Era plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro, né? Já realizei meus sonhos, agora é só realmente trabalhar na minha missão. Que legal. Levar a mensagem. É isso aí. E Tiagão, uma pergunta aqui pra gente começar. Bora. Eu já li alguns livros de finanças, quero ler o seu. E uma pergunta, dinheiro, relacionamento com dinheiro, você vai ter sucesso, se vai ter fracasso, é questão emocional de cada pessoa? Tem tudo a ver, é como a pessoa enxerga o dinheiro, né? Isso, eu fiz a formação em programação neurolinguística também, né? Foi onde eu conheci o Cássio, inclusive, né? E através da programação neurolinguística, eu trago muito para essa questão das finanças, né? Para ter uma visão mais do todo, realmente. E nessa questão entra muito na parte de crenças que as pessoas têm sobre o dinheiro, né? E isso muitas vezes é o que ela carrega da sua infância, da sua juventude, daquilo que eu via dos pais, dos avós, sobre o que é o dinheiro para mim, né? O dinheiro é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Eu vou dar um exemplo simples. Uma vez conversando com um cliente, ele falou: dinheiro para mim é como ioiô. E isso, quando ele despertou para isso e entendeu por que ele não conseguia guardar dinheiro. Porque o ioiô é um movimento que você faz, que ele chega na mão, mas de alguma forma você joga ele. Então ele nunca parava com o dinheiro, né? Então parece que quando o dinheiro estava na mão dele, ele tinha que, por obrigação, ter que fazer o dinheiro rodar. E ele, quando ele entendeu isso e mudou essa chavinha dentro da cabeça dele, as coisas começaram a caminhar de uma forma diferente. Então, respondendo a sua pergunta, sim, o dinheiro tem muito a ver com o aspecto emocional, de crenças, de mentalidade e tudo mais. Ah, legal, Tiagão. E Tiagão, como que você entrou nesse mundo, assim? Qual que foi, eu quero conhecer mais sobre o dinheiro, investimentos, consultor financeiro? Isso, ele é um paralelo até com a minha própria história, né? E eu gosto de falar disso, eu sinto orgulho disso, porque é só mais um brasileiro, porque as pessoas olham a gente todo arrumadinho, né? Falam assim, esse cara teve sorte, teve facilidade na vida, e não foi assim comigo, né? Eu cresci num lar que não falava sobre dinheiro, que a educação financeira passou longe ali, infelizmente, não tinha estabilidade financeira, a gente, assim, para comer lanche, era só no domingo à noite e era pão com presunto, não ia no McDonald's, né? Refrigerante também, só no final de semana, quando tinha. Peguei aquela época de ir no supermercado fazer a compra do mês, então assim, comer um pacote de bolacha, tomar um Danone, era quando podia, né? E sem contar outras coisas que acontecem, que às vezes eu falo em palestra, e a minha ideia é um dia colocar isso no livro também. Então, meu objetivo quando eu cresci era assim, eu nunca mais vou passar por isso, não vou permitir que minha família passe por isso, né? Então, meu primeiro objetivo era a estabilidade financeira. Não era, nossa, quero ficar milionário, né? Eu quando fui eu cresci no sul de Minas e estudei numa escola agrícola, que trabalha num período e estuda no outro período. E a gente morava na escola. E
apesar de ser uma escola federal, tinha uma mensalidade, uma anualidade para pagar, que era um salário mínimo da época, lá em 1997. Eu não tinha esse salário mínimo, então eu era bolsista. Eu lavava pratos na escola para poder pagar minha bolsa, né? Enquanto meus amigos estavam lá almoçando, eu estava lá lavando pratos, né? Bandejão. Eu vim para Campinas com 19 anos, meu primeiro salário mínimo foi R$292, estoquista nas lojas americanas. E a primeira coisa que eu fiz foi ir morar sozinho, né? Que eu estava morando de favor na casa do meu padrinho, né? E sou muito grato a ele que me acolheu ali naqueles primeiros 90 dias aqui em Campinas. E dali, eu me perdi como todo jovem, morando sozinho, né? Que recebi o salário, pegou o primeiro cartão, que era da C&A, fui comprar roupa, aí para pagar o cartão usou o cheque especial, e aí para pagar o cheque especial fez um empréstimo, e dali a pouco estava devendo o cheque especial, cartão de crédito e o empréstimo, né? E isso vai virando uma bola de neve. Sim. Começamos a trabalhar, aí eu consegui, eu lembro de uma promoção que eu peguei da Nestlé, nem posso falar marca, né? Depois corta. Depois corta. Não, se quiser investir no canal... Não vamos fazer merchandising, né? E eram por 3 meses, mas era um dinheiro muito bom para a época. Era tipo 3 salários mínimos, né? Tanto que a primeira coisa que eu fiz foi os primeiros R$1.000 que eu juntei. Eu comprei um terreno lá em Minas, num loteamento. E a vida dá voltas. Chegou um momento da vida que se eu não tivesse aquele terreno, meus pais não tinham para onde ir em determinado momento para poder construir uma casinha para eles. Então, saber que, de alguma forma, desde lá já comecei a ajudar, já começou a me despertar para uma coisa diferente, né? E aí que começou minha curiosidade. Em 2005, eu fiz meu primeiro curso de programação neurolinguística, né? Aí eu mudei completamente minha forma de ver e pensar o mundo e agir nesse mundo que a gente vive. E conheci minha esposa, foi na faculdade, 6 meses de namoro, já estava morando junto, acabamos de fazer 20 anos de casado. Aí sim, hein, Thiago? E em 2007, minha filha ia nascer, em maio. Em abril, eu recebi uma proposta para trabalhar num banco. E aí, o seguro, o plano de saúde do banco era melhor do que o que eu tinha. E eu pensando, vai ser melhor para minha filha. Então, eu dei 2 passos para trás na carreira, já estava como representante comercial, uma marca famosa de feijão e arroz aqui em Campinas, crescendo, tinha acabado de ganhar um bônus anual lá, só que o plano de saúde era melhor, e eu optei em fazer a mudança. Então, fui virar escriturário num banco com 25 anos de idade, casado e com uma filha para nascer. Só que nessa hora foi que, tudo aconteceu, né? Que eu me encontrei profissionalmente. Que aí eu entrei de cabeça realmente no mercado financeiro. E aí comecei a me preparar, estudar, qualificar, pós-graduação, segunda pós-graduação. Aos 40 anos fui fazer um intercâmbio, fiquei na Irlanda 8 meses para melhorar o inglês e as coisas foram acontecendo. E de lá para cá veio o livro, veio mais cursos, palestras, enfim. Esse é um pouquinho da minha história que eu tenho muito orgulho, cara. Porque hoje eu olho para trás e vejo tudo que a gente fez, o patrimônio que a gente construiu, o apartamento que a gente mora, que assim, é realização de sonho. Então, e saber que eu posso levar minha filha para comer um lanche no McDonald's sem ter que deixar de pagar uma conta, né? Isso tudo para mim fala que assim, eu cheguei lá. Mas é só metade do caminho, né? Tem muito mais para vir. Thiago, você falando aí, você falou que muito novo você entrou numa bola de neve. Foi. Como resolver essa bola de neve? Primeiro é aceitar que você tá nela, né? Porque a negação primeiro, é o mais difícil, né? O segundo passo, depois de você aceitar, é entender que se você tá com dor de dente, não adianta você querer tratar. O que vai acontecer é que no final o dente vai ficar ruim, vai ter que arrancar e você vai pagar mais caro para ter que arrancar esse dente. Sendo que se tivesse procurado um especialista lá no começo, seria um band-aid para colocar ali para resolver aquela dor, né? Então, reconhecer que está na bola de neve e reconhecer que de repente é preciso pedir ajuda, ter humildade para isso, deixar o ego de fora, seriam os 2 primeiros passos para poder sair da bola de neve. Outra pergunta, Thiago. Você como consultor, hoje as pessoas elas estão mais conscientes, né? Porque você falou que lá sua família nunca nem ouviu falar sobre educação financeira. E os seus clientes, a partir de qual idade você vê que as pessoas já estão se interessando por esse conteúdo? Nossa, tem de todas as idades. E o interesse está cada vez maior. Mas ainda assim, infelizmente, uma pequena parte da população.
É lógico que eu não falo por todos os consultores, né? Sim. E quando você olha na internet, tem muita gente falando sobre finanças hoje. Eu digo que, inclusive, não precisa pagar um consultor para ter acesso a conteúdo, né? A diferença é na hora de você pôr realmente em operação, que às vezes rodando sozinho o risco acaba sendo maior, né? Que aí entra o meu papel no processo, né? Mas quando fala de conteúdo, tem muita coisa. O problema é que, às vezes, ver um vídeo de 15 minutos falando sobre um tema chato, né? Vai consumir um tempo da vida da pessoa que para ela, às vezes, era mais confortante, mais satisfatório, que é a palavra do momento, né? Ficar ali só rolando a tela para cima, vendo aqueles vídeos, meme, aquelas coisas, e sendo que se de repente tivesse tirado 5, 10 minutos para poder ver um pouco sobre o assunto, a sementinha já estaria sendo plantada. Mas a luz no fim do túnel é que tem pessoas assim, interessadas, cada vez mais novas, né? Eu tenho amigos e às vezes filhos dos amigos que me procuram com 15, com 16 anos, querendo falar, viu, já estou querendo aqui aplicar nos Estados Unidos ou em criptomoeda, como que eu faço? Que bom que tem o interesse. Já começou. Né? Então eu incentivo muito isso. Já deu o pontapé inicial, né, Tiagão? Precisar, vocês me cortam, gente, porque senão eu vou falar. A gente quer ouvir você falar, a gente está aprendendo. Não, isso que você falou, Tiagão, quando eu comecei com a escola, eu trabalhei quase 6 anos numa outra rede de escola de inglês, na área comercial e tal. Por que eu perguntei se o dinheiro é emocional? Porque na época eu cheguei a gerenciar 3 escolas ao mesmo tempo, então eu ganhava comissão de todas as matrículas das unidades que eu era o gestor, e eu ganhava até que relativamente bem. Pra época, tinha 22, 23 anos, solteiro, quando ficava em Campinas morava na casa dos meus pais, às vezes tinha que ficar temporariamente na cidade dessas escolas, né? Mas aí tinha o apartamento da empresa e tudo mais. E aí você falou do ioiô. Uhum. Enquanto eu não gastava, eu não fazia dívida de meu nome pra Serasa, essas coisas. Mas enquanto eu não gastava o último centavo, parecia que eu não tinha, entendeu? Sim. Cumprido a minha missão. E aí, quando eu comecei a entender sobre o dinheiro, depois que eu me afundei. Então, eu fui lá, larguei tudo, saí desse trabalho, iniciei com a escola e não tinha dinheiro guardado. E aí, eu tinha bastante crédito nos bancos. O que eu fiz para montar a primeira escola? Pegamos empréstimo em todas as contas possíveis, pessoas física e jurídica. E todo começo de um negócio, uma marca nova na cidade, ninguém nunca conhecia, né? Até porque não existia. Então, assim, todo começo é difícil. E quando começou a chegar essas cobranças de banco, meu irmão me traumatizou, que era a ligação a cada 2 minutos. Isso eu tô falando de 2009 até 2010, que a gente fez o estrago, esse período de 1 ano, 1 ano e meio, que é onde enquanto eu tinha crédito, e depois foi 3 anos, mas daí eu coloquei como meta mesmo, pagar. E na época, estávamos começando a vida, casado, filho pequeno, recém-nascido. Eu lembro que aquilo me torturava, porque muitas vezes acontecia de ir no mercado e assim, contando as moedas para passar a compra ali do mês e tal, e aquilo para mim era tenebroso, de verdade mesmo, assim, me sequelou. Eu falei, meu Deus, eu nunca mais posso entrar nesse marasmo. E beleza, graças a Deus saímos dessa situação, fazendo as negociações, rasguei muito dinheiro com juros, não sabia nada disso daí, né, os cartões de crédito, mas era tudo para a escola, tudo para nascer o projeto. Sim. E aí quitamos tudo, as coisas começaram a acontecer. Quando veio a pandemia de novo, graças a Deus... Pra quitar tudo? Para quitar, Tiagão, eu fiz o seguinte, resumindo a história. Eu não vou lembrar valores na época, mas assim, foi uns 3 anos. Mas o que eu fiz? Eu vi que o primeiro ano eu só rasguei dinheiro. Tá. Porque como eu nunca tinha tido meu nome no Serasa, falei, não posso negativar o meu nome, nenhum CNPJ que acabou de nascer. Aí o que eu tava tentando? Manter todas as parcelas. Eu cheguei a fazer 7 empréstimos ao mesmo tempo, que eu tava pagando. Tipo, fazia um no mês, outro no outro. 6 meses depois eu tinha 7 parcelas de empréstimo.
E eu tentava ali o primeiro ano manter todas. Chegou uma hora que eu não consegui, a escola não estava acontecendo. Aí eu falei, não vou mais pagar nenhuma também. Aí o que eu fiz? Falei, eu vou pagar uma por vez, mas eu vou pagar para quitar, eu não vou mais parcelar nada. Aí meu nome foi pro saco, mas foi pro saco assim, pro saco, bem na feito, lama, né? bem feito. Bonito. Eu falei, e agora, Deus, me dá uma luz. Aí eu falei, vou mirar, vou pagar um por vez, à vista. E aí eu fui pagando os mais baratos. Que, sei lá, você deve 30 mil, se pagar à vista agora é 10. Faz um acordo. Não, falei, mas você não vai ter mais crédito no banco. Falei, não, tudo bem, foi minha maldição, então nem quero. Sim. Entendeu? Tomei do veneno e você pega o dinheiro, cai na conta, você fala, pô... Tô bonito. 3 meses depois, tô feito, entendeu? Mas foi dessa forma, assim, que aí a gente fui pagando uma por vez, sempre à vista. Nas negociações, faz por tanto, tenho tanto aqui, vamos negociar. Mas assim, o primeiro ano que eu tava mantendo todas, não valeu de nada pra não, entendeu? Só foi juros e só... Pagando juros, sim. E esticava o prazo pra poder ganhar tempo. Sim, mas aí eu vi também que aí começava a vir aquelas negociações, um exemplo, você pegou 30 mil aqui, você pagou 1 ano e meio, para renegociar e parcelar isso em 60, você pegou 30, você vai virar 50, 60 mil, o ano e meio que você pagou meio que não vale de nada lá nas matemáticas. Mas isso eu lembro que assim, emocionalmente me drenava muito, sabe? Tipo, e eu vejo que assim, graças a Deus não entramos mais nessa, né? Pandemia foi um período muito difícil para o empreendedor, mas aí a gente vê assim vários sites, né? 80% do Brasil tá no Serasa, não sei o quê. Eu falei, pô, isso drena mesmo, assim, porque a gente vai ficando mais velho, família e tal, tem que ter sabedoria, né? A Federação do Comércio acompanha esse índice, hoje está em 72% das famílias endividadas ou com nome negativado, né? Ou seja, a gente fala que a cada 4 pessoas, pelo menos uma está com nome negativado. E isso é uma realidade do Brasil, né? Então reflete ainda mais a questão da educação financeira. O sistema que você usou de quitar, eles chamam de avalanche, né? Que você pode escolher da menor para maior e ir liquidando as dívidas, né? Ou da maior para menor, depende da sua disponibilidade, né? E é uma das estratégias para realmente se livrar das dívidas. O que as pessoas não fazem na maioria das vezes? A maioria das vezes, quando está nessa situação de dívida, que eu não chamo de pessoa endividada, eu falo que ela está numa situação de dívida, mas eu falo que estando do lado do banco, todo gerente chegava numa praça nova, a primeira coisa que ele faz é pegar a lista de devedores para tentar recuperar crédito, né? Porque isso é crédito que foi perdido, está lá no fundo do banco e quando recupera é dinheiro na veia para a instituição. E eu falo que era lista de bons clientes, né? Porque se a pessoa em algum momento teve capacidade para tomar crédito, é porque ela era boa, ela estava num bom momento, né? Sim. E passou por alguma situação. Então, e aí, de repente, conseguir viabilizar que chegasse num acordo que ficasse bom para todas as partes e que ela conseguisse realmente sair da dívida. Mas, infelizmente, e aí por questão de educação financeira e tudo mais, as pessoas só deixam, porque a gente tem um sistema aqui que fala assim, se você deixar de pagar em 5 anos, a dívida caduca. Tem essa crença. É assim, o nome não pode ser negativado, de fato, né? Mas a dívida não some, ela continua lá na instituição financeira. Né? Só que hoje as instituições conversam, o sistema se conversa. Então, a pessoa está endividada num banco, ela achar que vai ficar 5 anos, a dívida vai esquecer, não vai, ela não vai ter mais acesso a crédito. Em nenhum outro banco, outro banco, né? E, ou se conseguir, vai nessas financeiras que abre porta no centro da cidade, com juros absurdos, de 10%, 12% ao mês. Né? Sim. Então, preservar o nome é o primeiro passo. É uma coisa que é cultural e a gente não tem aqui, por conta da cultura do assistencialismo. Que a gente sabe que, de repente, vai ter uma bolsa que vai cobrir, que a aposentadoria, mesmo que eu não trabalhar por idade, eu consigo receber. Então, em algum momento, eu vou estar tranquilo. Então, isso fora do Brasil não tem. Na China não tem previdência. Se os caras não fazem poupança, morrem na velhice, na pobreza, na rua. Né? Outros países também incentiva, cuida do seu credit score. Né?
Nos Estados Unidos isso é muito forte, né? O tal da pontuação do seu CPF, o credit score. Eu lembro que aqui no Brasil, uma época, enquanto estava discutindo na Câmara sobre diminuir o prazo para caducar a dívida de 5 para 3 anos, o presidente dos Estados Unidos estava indo em rede nacional falar: cuidem do seu crédito, porque ele é o que você tem de mais valioso. E lá é um país consumista, as pessoas dependem do crédito para continuar, porque lá eles usam um cartão de crédito para pagar outro, assim, na base da brincadeira, mas não no sentido literal. Isso mostra a diferença de culturas, né? Enquanto num país lá eles estão falando cuida do seu nome, no outro tá falando, viu, não precisa pagar não, que a gente dá um jeito para você. Então, eu acho que a partir do momento que a gente para de ter essa visão assistencialista e fala assim, vou cuidar do meu nome, sim, mas com afinco mesmo, vou honrar, a coisa muda. Foi o que aconteceu com você. Sim. Você foi para cima, você arregaçou a manga e foi. Não é se dá certo, é até dar certo, até né? Dá certo. É até dar certo. Porque eu tinha medo assim, eu falei, não posso estragar o CNPJ que tá nascendo agora. Exato. Vai que a escola quebra, como que eu vou me recolocar no mercado, como que eu vou voltar a ter crédito. Mas foi sem planejamento, falei, não, manter todas, não tô conseguindo, porque na época, começando, não tinha um fluxo de caixa para isso, tinha que honrar os pagamentos primeiro da casa para depois ir arrumando, né? É o empreendedor brasileiro. É empreendedor, nasce do nada. Exato. É isso mas aí. assim, foi um grande aprendizado. Mas que bom que foi um aprendizado, né? Foi um aprendizado, Tem gente que fala, não, vou para a próxima, né? E não. Daqui a pouco bate cabeça de novo. Tiago, até me surgiu uma pergunta enquanto você falava, porque a minha mãe, ela sempre falava assim, o pobre só tem um nome, você não suja seu nome. É isso aí. E eu sou uma pessoa que eu tenho pavor de cartão de crédito. Pavor, eu não gosto de lidar com cartão de crédito nem nada. Existe uma forma inteligente de você usar o cartão de crédito a seu favor? Cartão de crédito não é o inimigo. Então, ele não passa sozinho. Sim. Ele não funciona sozinho, né? Ele é só uma ferramenta. E se fosse tão ruim assim, as pessoas com dinheiro não usariam cartão de crédito. E eles são os que mais usam. O segredo do cartão de crédito é você pagar a fatura integral. Ou seja, você controlar o quanto você está gastando. Problema do cartão de crédito. Aí entra um pouco da programação neurolinguística. Quando a pessoa paga em dinheiro, ela ativa no cérebro, no momento da compra, áreas associadas ao prazer e áreas associadas à dor, à perda. Quando você usa o cartão de crédito, só acessa a área do prazer. Porque a hora da perda, na hora de pagar, é só lá no fim do mês. Só de repente daqui 40 dias. Então, por não ter esse start de que tá perdendo, de que tá saindo dinheiro, na verdade, só tá tendo o prazer da aquisição, a pessoa fica viciada naquilo. E aí quer mais, quer mais, quer mais. E aí quando a fatura chega, é um choque de realidade. E aí, não gastei assim, tudo e isso. E agora? Né? O que eu faço? Eu não tenho dinheiro para pagar tudo isso. Nossa. E aí é outra coisa que só tem no Brasil. Eu vou pagar o mínimo. E aí é que tá o grande vira bola problema. de neve. Aí vira bola de neve. Os juros engolem, né? Então, quando a pessoa tem disciplina para consumir no cartão de crédito, mas sabendo que não vai dar um passo maior que a perna, o cartão ele vira aliado. Porque você vai juntar ali as milhas que você não junta comprando no débito nem no dinheiro. E que dali você pode virar produtos, pode virar uma bicicleta, uma airfryer, uma viagem, um carro alugado, enfim. E é onde que as coisas mudam. Por isso que eu falo que as pessoas que ganham acima da média, o cartão é um aliado, não é um inimigo. Ele é o inimigo das pessoas que ativam o modo gastar e perde o controle, né? E aí a palavra-chave, controle, que a maioria das pessoas não tem por preguiça. E sempre pagar o valor cheio, não pagar fatura integral. Fatura integral. Para e pensa, é um empréstimo sem juros. Porque empréstimo sem juros, você compra hoje para pagar daqui 30 dias e é exatamente o valor que você está comprando. Sim. Então, é uma forma de rodar o dinheiro. Mas, de novo, tem que ter a programação. Saber que daqui 30 dias você vai ter o dinheiro para pagar a fatura. Aí o cartão de crédito não é inimigo. E aí pode ser louco, né? Ele não passa sozinho. O cartão de crédito não é inimigo. Ele é uma Precisa ferramenta. De uma mãozinha ali. Precisa de uma mãozinha ali, né? Alguém digitar os números lá no aplicativo. Sim. Não, mas isso que você falou, Tiagão, principalmente quando eu era mais jovem, assim, começando. Mas, não tinha problema com o cartão. Mas o que você falou do prazer. Quando eu ia numa loja comprar uma camiseta, se eu ia pagar em dinheiro,
parece que você pensa 10 vezes antes de comprar. É isso. Por quando você abre a carteira ali, nota por nota tá aqui, você tá com o produto, mas o bolso tá vazio, você já perde um pouco essa sensação de prazer. É isso. No cartão, vou levar uma não, vou levar 3. Nossa, parcelo aqui. Parcela, sim. Eu demorei, porque hoje eu busco fazer tudo no à vista. Vou comprar uma roupa. Sempre busco, não sei se eu sigo isso 100% à risca, mas paga à vista. Verdade. Mas com 20 anos de idade, sem ter educação financeira, parcela em 10. De vez de comprar uma, compra 5, parcela em 10, entendeu? É isso aí. Aí quando vem a fatura, senta e chora, né? Choque de realidade, Choque de né? realidade. E uma hora a fatura vem, diz o ditado, né? A conta chega. Fingir que não chegou, não faz, né? Não tem jeito. Mas, como disse, cartão não é inimigo. É entender. Para algumas pessoas, para de repente passar a assumir o controle, cortar o cartão e começar a pagar no dinheiro ali, para voltar a sentir aquela dor, e aí sim diminuir aquele impulso de comprar, faz sentido. Mas eu não sou o cara que fala assim, corta os cartões e nunca mais usa. Né? Tem que ver o que é bom para a pessoa. Porque a gente vive num mundo muito ambíguo, que não tem o que é certo e o que é errado. Tem que ver o que é bom para você, o que é bom para você. E se de repente para você comprar à vista tá funcionando, tá tudo bem. Pra mim o que é bom é quando eu quero comprar e ele fala assim. É uma coisa, mas aí tá interessante isso daqui, ó. Porque eu acho que o meu problema é o sim que eu quero. Porque quando ele fala assim, perdeu a graça. Aí é verdade, coisa boba assim, ó. Ontem a gente tava almoçando, aí eu falei assim pra ele, e olha que eu tinha andado no centro, né, final de ano, deixa eu ver o que tem e tal. Se segurou lá. Não, tipo assim, nada me atraiu. Aí eu tô lá no shopping e eu falei assim pra ele, então, eu quero comprar um brinco. Aí eu olhei pra cara dele, né, parece que você quer cutucar, né. Fica a dica aí. Aí ele falou assim, tá bom. Tá bom. Mas não vai nem brigar? Tá bom. Só que, aí eu fui na loja. Aí eu olhei todos, não gostei de nada. Então eu acho que a minha questão é o sim. Se ele fala que tá tudo bem, aí perdeu a graça pra mim. Por que será? Tenho medo de falar que tá tudo bem. E o Gu, a gente até brincava antes, né? Tava brincando, que ele tem o hábito de sempre comprar na internet. Eu não compro nada na internet, não gosto. Mas ele sempre compra coisa na internet, sempre chega alguma coisa aqui. E aí até você brincou, né? Falou, olha, deve ter alguma lacuna aí pra ser preenchida e tal. E ele é apegado, gente. Se você tá assistindo, pode mandar pra cá, que são aqueles bonequinhos de super-herói. Ele é fã. Mas de qual universo? Tem não, você dois. também? DC ou Marvel? Eu tenho dos dois. Gente, mas é toda semana. Aí eu vou falar com ele, ele fala assim, pô, Medina, mas é baratinho. Esse baratinho complica nas finanças? Como controlar o baratinho? Como fazer isso? Esse é o dinheiro que passa pelo vão dos dedos e você não vê. Né? Que aí eu gosto muito de um escritor chamado Rami Sethi. Ele é americano, origem indiana, e ele fala assim, eu vou te ensinar a ser rico. Né? E é engraçado que a primeira provocação dele é assim, o que é ser rico para você? E porque muitas vezes as pessoas ficam mirando aquela vida em Lamborghinis, com carros milionários, com muito dinheiro na conta, jogando dinheiro na cama para pular em cima. Mas tem gente que a riqueza é poder levar os filhos na escola na hora do almoço. Né? Sim. Ou poder levar a filha para comer um lanche sem deixar de pagar as contas. Né? Então a riqueza é muito relativa. E a gente, como vive numa sociedade hoje cada vez mais superficial, principalmente por conta das redes sociais, que mostram uma vida que não existe ali. Sim. Na verdade, as pessoas mostram na rede social aquilo que elas querem mostrar, né? E as pessoas geralmente veem aquilo que elas querem, elas desejam, né? Então, eu quero uma vida de riqueza, eu começo a ver só coisa de luxo e tudo mais. Mas o que é riqueza de verdade para você? Se de repente é ter uma coleção de super-heróis, tá tudo bem. Só que, e é o que ele fala, se você vai fazer um orçamento, que aí entra a questão do controle, que às vezes o cartão de crédito, as pessoas perdem o controle no cartão de crédito. Se você vai fazer um orçamento, onde você vai ter uma parte dele dedicada para fazer aquilo que você ama fazer, e esse é o termo que o Rami usa no livro dele, você está sendo radical no seu orçamento. Porque você está abrindo mão de fazer algumas coisas para fazer aquilo que você ama.
Seja viajar, alimentar uma coleção, sair para comer, enfim. Mas, por outro lado, você vai ter que ser radical no seu orçamento em outras coisas para suprir aquela lacuna ali, né? E isso porque na estratégia dele, ele também não abre mão de que você tenha sua reserva de emergência e tenha a parte ali que é investindo na aposentadoria. Então, eu não gosto de usar fórmulas, de colocar percentual. Então, X% para isso, X% para aquilo. Mas usando como referência, ele fala, você quer colocar 20% do teu orçamento para fazer as coisas que você ama? Chama aquela caixinha dos gastos livre de culpa. Então você sabe que 20% do seu salário, todo mês, você pode gastar livre de culpa. Olha que beleza isso, né? Para as mulheres que são consumistas, que pelo que você falou não é o seu caso... Não é o meu caso. Isso é como alforria. É tipo cortar as correntes, falar assim, vai ser feliz, né? Só que... Você trabalha tanto, você merece. Exato, você merece. É a frase que mais... É o diálogo interno mais dito no mundo, é esse, né? E merece mesmo. Eu acho que tem que ter essa parte no orçamento, né? O gasto livre de culpa. Que seja 20%, 30%, não tem problema. Mas tem que ter os 10% ali que é pro teu futuro e pra tua reserva de emergência. E aí os outros 70% você vai pagar suas contas. Todas elas. Sem deixar nada pro mês que vem. Sem pendurar. Exatamente. Isso é legal. Que a pessoa, quer queira, quer não, ela começa a ter controle. Quer queira, quer não, ela vai saber que, opa, já comprei 5 bonecos aqui, chegou no meu limite. Vou segurar para o mês que vem, mesmo que seja no cartão de crédito, né? Sim. Então, o controle acho que é a chave aqui. Sim. Só que fazer tudo engessado e abrir mão de repente, ter essas pequenas satisfações, torna o processo muito chato e ele não vai ser de longo prazo. Porque se você está abrindo mão de fazer tudo que você gosta, para que então? Para que esperar 20 anos para, não, eu vou fazer uma poupança aqui, porque aí daqui 20 anos eu vou fazer uma coleção. Uhum. E por que não começar agora? Só que aí tem que dar um passinho para trás e viver com 70% do que você ganha. Geralmente o Gustavo Cerbasi fala muito disso, né? Viver num padrão abaixo do que você ganha, né? Então, se você está ganhando 5 mil, vive num padrão abaixo de 5 mil. Vai viver lá com seus R$3.500 e guarda R$1.500, né? Sim. Só que desses R$1.500, vamos dizer assim, 1.000 é para fazer tudo que você gosta. E R$500 é para o seu futuro. Então, você não está deixando de fazer o que você gosta. Mas você está fazendo uma coisa consciente. Consumo consciente seria a palavra que vem logo em seguida de controle. E esse consumo consciente só vem a partir do momento que você assume o controle. E se você não me interromper, eu vou ficar aqui falando a tarde inteira. Não, então, porque você já respondeu a pergunta que eu ia fazer, que eu ia falar assim, porque às vezes a gente começa a ganhar mais, só que automaticamente, né, a gente começa a viver a realidade que a gente estava querendo viver antes. Exato. E você, tipo assim, os seus olhos começam a brilhar com coisas novas, então, tipo assim, você fala, poxa, se eu ia nesse restaurante, agora eu quero ir nesse. Então, assim, parece que você ganha mais e você acaba gastando mais. Como você mantém um padrão, assim, de vida, mesmo ganhando um pouquinho mais? Tem algum conselho, alguma coisa? Nossa, porque, assim... tem. Ó, eu vou falar um que funciona pra mim, tá? Mas não quer dizer que vai funcionar pra quem tá assistindo, né? De vez em quando andar de ônibus. Sério? Tem um choque de realidade. A gente fica no ar-condicionado, no carro, pra baixo e pra cima. De vez em quando é bom você ir pro ponto de ônibus pra ver as pessoas ali. O que elas estão buscando? Porque muitas vezes eu vejo tanta gente, às vezes, falando de depressão, de ansiedade, e vive num conforto que a maioria das pessoas não tem. Então, às vezes, esse choque de realidade é importante, né? Então, eu brinco, não é brincadeira, porque de fato para mim funciona. Às vezes você pegar, sair, ir para um ponto de ônibus, dar uma volta de ônibus, ver a realidade das pessoas que estão ali batalhando, que não tem opção, fala assim, eu acho que eu tô pedindo demais, vamos dar um passinho para trás. E é engraçado que numa dessa, por exemplo, o lugar que você mora determina o nível de consumo que você vai ter. Porque uma pessoa que, por exemplo, aqui em Campinas, para quem conhece Campinas, se você compra um apartamento no Cambuí, o teu gasto médio vai ser muito maior para manter o apartamento, a padaria que você consome, o supermercado que você vai, a academia que você frequenta, a farmácia que você vai. Porque às vezes a mesma farmácia do mesmo grupo no bairro, os preços já são diferentes.
Então, as pequenas coisinhas que vão ajustando, e muitas vezes precisa dar esse passinho para trás, reconhecer, é que faz com que a pessoa conquiste a tal da liberdade financeira que todo mundo almeja, né? Mas que ninguém está disposto a pagar o preço para buscar ela. Né? Sim. Então, acho que o caminho está por aí. Ah, legal. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu. Revisitando o passado. Voltando às origens. Mas isso é importante. Não precisa ser um de volta para minha terra, né? Mas... Vai até metade do caminho que já ajuda. Não esquecer a essência, né? Da onde você estava. Olhar para trás. Olhar para trás. Olhar para trás, né? Eu gosto muito de janeiro por conta disso. Janeiro, a origem do nome vem do deus Janus. E Deus Janus, ele é um deus que ele tem duas faces, uma na frente e outra atrás. Então ele está sempre olhando para o futuro, mas sem deixar de se atentar com o que passou. Por isso do nome janeiro. É um momento da gente olhar para trás, refletir sobre o ano que passou e traçar os planos para o ano que está vindo. Né? Então é uma época muito boa para falar disso, né? Para incentivar as pessoas a realmente olhar para trás, ver de onde veio, ver suas origens, saber o que é suficiente, porque muitas vezes as pessoas se perdem. Eu já vi milionários, pessoas altamente bem-sucedidas e que, por não ter esse senso do que é o suficiente, acabou entrando em golpe, em pirâmide financeira, em realmente esquemas fraudulentos, porque não tem um senso do suficiente. E perder tudo que conquistou, inclusive os milhões que já tinham conquistado com um trabalho sério. Sim. Então, ter o gasto consciente, ter o controle, o senso do suficiente, olhar para trás, pronto, já tem educação financeira formada, não precisa de uma faculdade para isso. Né? Então, muito caminha por aí. Eu tô vendo um monte de interrogação. É que você tá falando, eu tô pensando em muita coisa, porque eu vi até um caso sendo tratado na psicologia de um homem que tinha ganhado muito dinheiro e ele queria ter um helicóptero. Aí a psicóloga falou pra ele, olha, mas pra que você quer um helicóptero? Você pode pagar a viagem e tal. Ele, não, mas eu quero, mas você nem... E aí ele fez o curso de piloto pra ele ter o helicóptero e tal. Aí ele levou a família pra passar um final de semana, conseguiu fazer a viagem que ele queria, com o helicóptero dele e tal. E aí depois ele falou, não quero mais helicóptero, porque depois ele não podia beber. Porque ele ia ter que levar todo mundo. Então, tipo assim, parece que realmente você ganha mais, mas você gasta com coisas fúteis que você não precisa. Poxa, paga o cara lá, o piloto, para te levar, vai até onde você quer, mas você não precisa ter o helicóptero, né? E às vezes a gente se apega nisso. Não, eu quero ter aquilo, mas pra quê, né? Mas, de repente, pra ele, era o gatilho que ele precisava para alcançar a prosperidade que ele teve. Sim. Então, de repente, ele precisava passar por isso. Minha esposa adora quando eu falo disso, né? Porque às vezes a gente tá lá falando disso e ela assim, tipo, eu quero ter uma pia branca, né? Fala assim, tá bom, é mais caro o tal do quartzo Zeus lá, mas vamos ter ele, né? Então, de repente, aquilo ali é o gatilho que ela precisa para continuar trabalhando com motivação, é a recompensa dela. Entra na caixinha vou te encher de super-herói, tá bom? Do livro, mas fica dentro lá do gasto livre de culpa, né? Não vai extrapolar, né? Pode sonar um cartão mas também consciente. Porque se você enche ele de super-herói, de repente vai acontecer igual o helicóptero. Fala, tá bom. Eu não quero mais. Aí vai perder o sentido. Sim. A busca, né? Porque a gente tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo, né? Então, se de repente é uma coleção, tá tudo bem, né? Então, vai continuar caminhando para que a coleção seja cada vez maior. Legal. Né? Então, é importante ter esses gatilhos, né? Porque senão, a pergunta, né? Para quê? Né? Sim. Então, pra quê? Sério, né? A vida. Não, e para que acumular dinheiro? Sim. Exatamente. A não ser que queira ser um tio Patinhas, né? Aqui eu entrego a idade, mas tio Patinhas, o pessoal mais velho entende, né? Ele tinha um cofre cheio de moeda e a satisfação dele era nadar nas moedas. Era nadar nas moedas, sim. É da minha época. Ele tinha uma vida assim, né? Porque a riqueza para ele é ter o cofre cheio de moeda. Né? Não é essa usada dos benefícios que o dinheiro pode trazer. Sim. Né? Mas tá tudo bem, era o gatilho dele. Né? Quem somos nós para falar alguma coisa, né? Sim. A maioria das pessoas erram, e principalmente nesses 17 anos, quantas vezes foi fazer reunião para dar consultoria sobre investimentos? E eu fazia a pergunta logo no começo do reunião, mas qual que é o seu objetivo para fazer essa aplicação? As pessoas não tinham objetivo. É para não deixar o dinheiro parado na conta. Fala, qualquer estratégia que eu faça
para uma pessoa que não tem um objetivo claro e definido, entra no que Lewis Carroll fala no livro do Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, para uma pessoa que quer fazer uma aplicação e não tem um objetivo, eu posso pôr na poupança, perdendo para a inflação, que para ela vai estar rendendo. Né? Então, o grande segredo aqui é você ter um propósito de vida, você ter um objetivo a seguir. E eu gosto de trabalhar com objetivos de curto, médio e longo prazo. Porque são motivações diferentes, que é o que eu comento no livro. E aí, nessa hora, é trabalhar com visualização, trabalhar com o quadro dos sonhos, é ter aquela injeção de motivação diária para continuar caminhando na direção daqueles objetivos. E aí entra tal do negócio que chama seleção perceptiva, que é facinho de explicar isso. Vocês têm filhos? Sim. Temos. Quando você engravidou, você começou a ver muitas grávidas na rua? Parecia que o mundo ficou grávido ao mesmo tempo, né? Isso é tal da seleção perceptiva. As grávidas estavam lá antes? Sim. Provavelmente. Mas não estava no teu radar. Você não estava atento àquilo. É igual o carro amarelo. É o carro amarelo. Que de repente você só vê carro amarelo na rua. Sim. Não quer dizer que eles não estavam lá antes, mas você agora estava atento para aquilo. Riqueza, oportunidades, objetivos, tudo passa por isso. Aquilo que está no teu radar, você vai captar no teu meio ali. Aquilo que não está, de repente vai estar parado na tua frente e você não vai ver, né? Então, quando quer trabalhar muito essa questão de quero buscar oportunidades, quero riqueza, quero novos negócios, é ligar o radar. É colocar aquilo ali na tua frente. Eu quero, um carro amarelo, né? Eu quero uma viagem, eu quero uma cabana, eu quero quitar minha casa. Coloca lá no espelho do teu banheiro para você olhar todo dia na hora de dormir e na hora de acordar. Fala assim, é para isso que eu tô trabalhando. E aí você vai sair pensando naquilo, quando você for dormir, você vai pensar naquilo, vai sonhar com aquilo, vai trabalhar na direção daquilo, e não tem jeito. Vai acontecer em algum momento. Né? Sim. Porque você tá focado naquilo. Essa é a tal da seleção perceptiva. Sim. A gente fazia muito isso, né, Gu? Inclusive, então, tem algumas coisas que a gente tem que voltar a fazer. As coisas, metas, assim, objetivos que nós conseguimos alcançar, era sempre quando tinha o quadro dos sonhos. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Porque chegou uma hora que, assim, eu olhava para aquele... Começava a me incomodar de eu ainda não ter conquistado aquilo, sabe? Tipo, não é de dinheiro, de tudo, né? De financeiro, emocional, um lazer, um carro novo, sei lá, cada um. Mas eu falava, preciso ter aquilo. Parece que de tanto eu enxergar aquela imagem todos os dias, colocar num lugar, numa posição da casa que você vai ver, mesmo se de olho fechado você tá enxergando ali, uma hora começa a te confundir. Agora tá na hora de eu ir. Parece que é impossível. Aí começa a te incomodar, agora eu vou pra cima, sei lá. Comigo dessa forma funcionou. É aquele ajuste de rota, né? Eu falo, você pega um navio, sai da praia aqui de Santos, em linha reta, você vai chegar num determinado objetivo. Se você desvia 1 grau dessa rota, você chega em outro país completamente diferente, né? Então, esse ajuste de rota, de você estar sempre voltando para a direção dos teus objetivos, ele é necessário. E o quadro dos sonhos ajuda muito nesse ajuste de rota. Naquela hora que você está começando a desviar, está começando a sair do caminho, você, peraí, porque meu foco, isso aqui é mais importante para mim. Entra no que o Greg McQueen fala no livro Essencialismo, né? Tudo que não é um óbvio sim, é um óbvio não. Então, por quê? Para você focar naquilo que realmente importa. E em vez de ficar caminhando em diferentes direções, você ir longe naquele objetivo que você traçou, né? Então, é uma coisa que, para mim, funciona muito e eu recomendo demais. Para quem não conhece, pesquisar sobre. E no livro eu dou um passo a passo de como fazer isso. Tanto a parte de quadro de sonho, quanto a parte de técnica de visualização, que aí entra um pouco na programação neurolinguística. Mas por quê? Porque isso é o primeiro passo, né, para eu traçar um plano. Porque se eu quero fazer um plano para poder ter uma reserva financeira, tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo. E aí, a partir desse objetivo, eu tenho que validar isso aqui dentro. E para fazer essa comunicação do consciente com o subconsciente, o uso de imagens é muito mais fácil, que é o que a programação neurolinguística fala. Usar metáforas é muito mais fácil, porque aí o nosso subconsciente entende. Um exemplo da comunicação do subconsciente é assim, é pedir para uma mãe explicar em palavras o sentimento que ela tem pelo próprio filho. Muitas vezes é difícil de verbalizar isso, porque é uma coisa muito grande.
Sim. Porque é do subconsciente esse sentimento, né? Então tem muitas coisas que o nosso subconsciente não consegue verbalizar, que não basta escrever uma frase. Você tem que traduzir para o subconsciente aquilo lá, né? E por isso que o quadro dos sonhos funciona, porque você traduz em imagens muitas vezes, né? Então, assim, eu super recomendo. Que legal. Agora, voltando lá para finanças, Bora. eu tenho um pouquinho de dúvida sobre criptomoedas. É seguro? Não é seguro? As pessoas ainda fazem muito? Você ouviu falar muito sobre golpes e tudo mais? Você, como profissional da área, o que você tem a falar sobre esse assunto? Muito bom. É assim, primeiro tem que entender o seguinte, a origem da criptomoeda. A origem da criptomoeda veio junto com, como que chama? Corrente, o blockchain. Veio junto com o blockchain, que é um sistema que traz a segurança que precisa para que as criptomoedas funcionem, né? Que até hoje ainda é incorruptível, né? Então, o objetivo inicial era realmente ser uma coisa fora do sistema financeiro. Então, assim, o objetivo da criptomoeda é não ter regulação do Estado. É ser realmente independente, livre comércio de pessoa para pessoa. Não tem ali Estado, não tem banco, não tem instituição financeira. E o sistema blockchain permite isso, porque na hora que está lá falando assim, Gustavo comprou um Bitcoin aqui, então vai estar registrado lá naquela transação, qual foi a transação anterior, a transação que o Gustavo comprou, e a próxima transação fica registrada ali também. Então, e aquilo ali vira como se fosse um certificado, ninguém altera, até o momento que tiver um outro certificado onde o Gustavo está vendendo aquele Bitcoin. Mas enquanto ele não fizer isso, ninguém consegue mexer, né? Então, o objetivo da criptomoeda é esse, é uma moeda fora do sistema financeiro. Hoje, está batendo máxima histórica aí por questão de eleições nos Estados Unidos, expectativa de alta, e está assim, realmente batendo assim, $76 mil um Bitcoin. A gente comprou lá atrás um Bitcoin por $1, né? Então, assim, você vê que realmente, e estão falando de chegar até a $140 mil um Bitcoin, né? E aí, quando isso converte para real, só fazer a conta, fica mais forte ainda, né? Porque o real desvalorizou muito esse ano. Só que ele não tem, diferente, por exemplo, de uma ação de uma empresa, ele não tem o lastro da empresa por trás. Porque quando você vê um ticker, que é um código de uma ação na Bolsa Brasileira, falando, por exemplo, Vale, você sabe que a Vale é uma empresa, que ela produz, ela gera valor, ela tem um corpo de direção ali, ela tem funcionários, ela tem um demonstrativo de resultado, enfim. Então, tem uma empresa por trás, não é só um código. Sim. Diferente de uma criptomoeda que é só um código. Então, nessa hora, a gente não pode colocar a criptomoeda na mesma caixinha das ações e falar que é investimento. As criptomoedas hoje, elas entram mais como uma reserva de valor. E quais são as outras alternativas para reserva de valor? O ouro é uma reserva de valor. Quando tudo der errado, se de repente tiver... o Einstein falava, né? Quando tiver a Terceira Guerra Mundial, a Quarta Guerra Mundial a Terceira Guerra Mundial vai ser nuclear e a Quarta Guerra Mundial vai ser com pedras e paus, né? Que a gente vai ter regredido muito. Sim. Nessa hora, que vai ter mais valor? Um Bitcoin ou uma barra de ouro? Se você tivesse que viajar no tempo e ir lá para o Egito Antigo há 5 mil anos atrás, se você chegar com ouro lá, você é uma pessoa rica. Porque o ouro já era reconhecido como uma reserva de valor. Sim. Já era uma moeda de troca, né? E ele vem carregando assim. O ouro é reserva de valor, obra de arte é reserva de valor, joias são reserva de valor, porque tem o seu valor ali ao longo do tempo, né? E se precisar, você consegue converter em dinheiro. O Bitcoin é da mesma forma, uma reserva de valor, só que ela é digital. E aí tem toda a questão da limitação, que aí faz um sistema inflacionário lá, porque é um número específico de bitcoins que vai estar disponível até uma determinada data, e por isso que o pessoal fica minerando. Então, assim, hoje, o que eu diria para quem tem interesse? Né? Primeiro é estudar, porque você só pode investir naquilo que você conhece. E o segundo passo é entender que é uma reserva de valor e não colocar 100% do seu patrimônio lá, né? Entender que toda estratégia de investimento passa por diversificação. Então, vai ter a parte da renda fixa, vai ter a parte do fundo imobiliário, a parte internacional dolarizada e a parte do Bitcoin. Cada uma numa determinada proporção, conforme o perfil da pessoa.
Faz sentido ter no portfólio, sim. Sim. Mas o Buffett fala, nunca entre no rio com os 2 pés, né? Então, vai, dá aquela palpada, sente o chão, experimenta, vê se faz sentido para você. Porque hoje o Bitcoin está a 76, amanhã ele pode voltar a 10. Será que a pessoa tem estômago para ver o patrimônio dela ter essa variação? Então assim, acho que faz sentido, mas com cautela. Mas, por exemplo, Tiagão, pegando esse gancho que você falou, eu nunca investi em Bitcoin, mas eu já fiz investimento em ações, né? Tá. Na bolsa e tal. Já perdeu dinheiro na bolsa? Não, ó, por incrível que pareça, porque eu li uma vez um livro do Warren Buffett. Legal. E ele falou, ó, quem vê, tinha uma frase lá, e foi a frase que me marcou no livro. Quer investir em ações? Invista numa empresa que você acredita que daqui 100 anos ela vai existir. É isso aí. Então, eu ganhei pouquinho, mas eu fiz tudo em empresa conservadora, entendeu? Boa. Eu nunca fui day trader, nada, Boa. entendeu? Não recomendo também. Então, inclusive, a que eu mais ganhei grana, que depois despencou, foi na Azul. Tá. Que eu peguei umas ações da Azul. O negócio, não lembro, subiu, aí entrou a pandemia, eu vendi tudo e despencou, entendeu? Mas eu vendi por vender mesmo. Mas na Azul você não estava seguindo os conselhos do Buffett. Então, porque não tava. Companhia aérea com 100 anos são poucas, né, no mundo. Exatamente, Não, mas eu peguei tipo, só essas empresas... As blue chips. Entendeu? Essas... Que é o grupo lá da Riachuelo, Vale, investir nessas daí. Eu pegava lá uma graninha e ia colocando, mas tudo empresa antiga. Mas, por exemplo, uma empresa, uma ação para cair, ou acontece uma pandemia no mundo, igual, por exemplo, as empresas de aviações, certo? Sim. Que na época não podia viajar, então Exato. as empresas tudo, né? Mas assim, tinha uma causa maior. Isso. E o Bitcoin tem essa causa maior ou é muito aposta? Entendeu? Hoje tem muita especulação. Especulação. Né? Tem, porque, vamos dizer assim, não tem um fator ali, um fato gerador que agrega valor nela. Tem a confiança do investidor de que ela vai subir ou a desconfiança de que ela vai cair. Então, as pessoas começam a comprar mais ou começam a vender mais. Porque assim, até nas ações, é interessante pensar nisso. Para você comprar uma ação, é porque você está acreditando que ela vai subir. Que a empresa vai desenvolver. Exato. Sim. Só que para você comprar uma ação, alguém tem que vender. Alguém tem que vender. E se essa pessoa está vendendo é porque de repente ela acha que a ação não vai subir. Sim. No mesmo momento. Você não... Sim. Senão seguraria um pouquinho. Não, porque você só compra se tiver alguém vendendo. E as pessoas geralmente vendem ou para realizar lucro ou porque acham que vai cair. Sim. Então, ao mesmo tempo que você está comprando acreditando que ela vai subir, tem alguém comprando acreditando que ela vai cair. Né? Sim. Então, para o Bitcoin é a mesma coisa. Só que a diferença que nas ações, nos fundos imobiliários, você tem fundamento por trás. Você consegue pegar o balanço da empresa, as impressões de capital aberto, você consegue ver o demonstrativo de resultado da empresa. Ou, de repente, o Buffett faz muito isso, ele vai avaliar o quadro de diretor da empresa, quem são os conselheiros, para saber qual direção das decisões que eles vão tomar lá para frente, né? Além de ter uma leitura única de balanços, né? Então, tem que entender isso. Todo mercado é especulativo, porque para você comprar, alguém tem que vender. Né? A diferença é que o Bitcoin está mais associado à emoção, o calor do momento. Né? É claro que dá para pôr fundamento aí. Por exemplo, o Trump já mostrou que ele é a favor da criptomoeda. Então, e ele até fez uma compra durante as eleições lá, durante a campanha, ele fez uma compra pagando em Bitcoin. Ou seja, ele é pró-criptomoeda. E aí, por falar, o cara é presidente dos Estados Unidos, a maior potência do mundo, diz que é o cargo mais importante do mundo, e ele acredita no Bitcoin, vai subir, vai ter mais gente querendo comprar. E se tem mais gente querendo comprar, então alguém vai ter que vender, né? E aí, se a pessoa realmente quer, ela vai pagar mais caro, porque tem mais demanda do que oferta. Só que a partir do momento, se de repente acontece alguma coisa, uma corretora que comercializa Bitcoin lá quebra, perde a confiança de que o Bitcoin vai continuar subindo, as pessoas começam a vender. Sim. Só que para ela vender, alguém tem que comprar. Alguém tem que comprar, senão ficar... Então,
tem muito disso. Tem que entender momento e geralmente quem ganha nessa história? Quem tem a visão de longo prazo. Porque se tá todo mundo vendendo, mas eu sei que isso é um ciclo, que daqui a pouco isso vai voltar, então eu aproveito a oportunidade e compro na baixa. Enquanto os desesperados estão vendendo porque acham que o patrimônio dele ruiu. E geralmente são os que ganham dinheiro são esses. Que na hora do desespero, eles vão lá e compram. Eles vão às compras. Por isso que fala que tem investidor que torce para as crises. Porque nas crises é onde surgem as maiores oportunidades. Para quem tem visão de longo prazo. Tem uma reserva ali para enviar um capital, exatamente, né? Exatamente. Por isso que, mesmo as pessoas com muito dinheiro, às vezes elas têm 15%, 20% da carteira em renda variável. A maior parte do dinheiro dela está na renda fixa. Está como caixa. Vocês sabem, caixa é rei numa empresa. Né? A empresa capitalizada, compra barato e aí consegue melhores margens. Né? Sim. É a mesma coisa no mercado de investimentos. Né? Quando você tem caixa e estoura uma crise, é a hora que você pega seu terno e fala, agora eu vou às compras, né? Vou ser feliz. Só que você só vai recuperar isso daqui 5 anos, 10 anos às vezes, né? Sim. Mas só que aí é aquelas pauladas, né? Aí quando vem... Exatamente. E Tiagão, e dólar? Essa semana saiu a notícia que o dólar passou dos R$6, acho que chegou a bater 6,20. Não chegou. Aquilo foi um erro do Google. Né? Foi um erro do Google. Mas, o Google mas chegou lá perto. Chegou lá perto. O Google Não, mas foi a primeira vez. Ninguém sabe se teve má fé aí nessa história. Olha só. Tanto que saiu do ar no dia. Porque as outras ferramentas de consulta tava vindo ali, dentro da média histórica. E só o Google, e só naquele dia, em toda a história, a ferramenta teve esse erro. Então, fica assim, qual que era o interesse disso, né? Mas sim, o real desvalorizou muito. Se a gente for pensar em um ano, foi praticamente R$1 a mais. Né? Que o ano passado, em janeiro, estava R$4,90, a gente já está batendo aqui R$5,90. Né? Já caiu um pouquinho. Mas, sim, o real desvalorizou muito. E isso, infelizmente, é por questão que, assim... É acreditar realmente no Brasil. Basicamente é isso. Porque geralmente vai comparar assim, mercados emergentes. Quem são os mercados emergentes no mundo? Que os fundos de investimento, grande investidor institucional, vai colocar o dinheiro. Ele vai buscar países como Turquia, Argentina, Brasil, México, África do Sul, China, Rússia. Aí você pega China, é uma incerteza total, porque os números lá não são confiáveis e o pouco número que se tem lá é de que uma crise profunda tanto que eles estão esperando pacotes de auxílio e esse pacote nunca vem na forma que o mercado espera. Rússia está em guerra. Turquia é crise o tempo todo porque está com um governo ditador lá, eleição fraudada e tudo mais. Argentina, apesar de ter o Milei lá agora pondo a casa em ordem, vai muito tempo para isso acontecer. Tanto que a inflação lá, mesmo tendo os juros lá, estava em 130% a Selic deles, né? Enquanto a nossa aqui está em 11,25%, né? Agora caiu, mas ainda assim a gente está falando de juros de 20%, 30%. Né? Então tem muita coisa que fazer. México acabou de ter eleição lá também, ganhou o governo de esquerda, com propósito socialista, que aí põe em dúvida se é pró-mercado, se não é pró-mercado. Sobra África do Sul, que é um anão no mercado mundial, e o Brasil como oportunidades. Só que aí no Brasil a gente tem incerteza em relação a políticas fiscais, tem incerteza jurídica em relação à questão de respeitar contratos, ou até mesmo às vezes a Constituição. Né? Então vai juntando um monte de coisa que faz com que o investidor fale assim, eu prefiro ganhar menos em países como Estados Unidos ou na Europa do que me arriscar lá. Né? E aí vai tendo fuga de capitais. Né? Então, e aí vem a desvalorização da moeda. Só que essa é uma desvalorização que ela, pensando numa roda, ela só piora o problema. Porque a desvalorização da moeda ela é inflacionária. Ou seja, tende a deixar os produtos mais caros. Porque o dólar mais caro, para eu comprar a farinha para fazer o pão fica mais caro, para comprar o combustível fica mais caro, para poder comprar os grãos, que as commodities têm referência o dólar, fica mais caro, ou seja, a carne vai ficar mais cara, a logística fica mais cara. Então, isso é inflacionário. E aí vem o grande problema, porque quando a gente fala de inflação, a inflação alta, ela é só a febre, ela não é o problema em si. E quando
a gente reclama que o juros está alto, o juros está caro, isso desfavorece a empresa para tomar crédito, desfavorece. Isso também é um paliativo. É para tentar conter consumo. É uma ferramenta macroeconômica que eles falam. Mas só que não tem jeito. Isso daí não resolve o problema, porque o problema persiste. E onde está o problema? É mais para trás. São políticas econômicas que trazem segurança para o investidor, trazer o dinheiro para cá e aí ele comprar mais real e o real se valorizar. Então o negócio é mais embaixo. Você quer derrubar, quer quebrar as pernas do economista, pede para ele tentar prever a cotação do dólar do dia seguinte. E ninguém nunca sabe responder, porque sempre erra. Sempre erra, né? Mas, por exemplo, quero fazer uma viagem ano que vem para os Estados Unidos. Se tiver uma graninha, já é legal ir comprando dólar agora. Com certeza. Melhor, né? Na verdade, a recomendação hoje é assim, se você está conseguindo, tem a capacidade de guardar dinheiro, parte disso você já começa a guardar em dólar, independente se vai para viagem ou não. Para ter, né? Porque isso chama diversificação. Nossos avós não falavam não colocar todos os ovos na mesma cesta? Sim. Adianta a gente colocar em diferentes ovos dentro de uma mesma cesta e achar que está tendo diversificação? Não está. Né? E aqui essa cesta chama cesta geográfica. Ou seja, eu posso estar achando que eu estou fazendo diferentes aplicações, porque eu tenho ações, tenho fundo de investimento, tenho tesouro direto, tenho fundo imobiliário, mas isso está tudo dentro de uma cesta chamada Brasil. Então, parte desse investimento você precisa fazer fora do país, que aí você está tendo proteção do seu patrimônio. E, de repente, esse recurso que está lá fora é o que você pode usar para uma viagem internacional, né, num futuro. Sim, e você vai até pagar menos IOF por isso. E, muitas vezes, essas corretoras, elas te dão um cartão de crédito lá de fora. Ou seja, na hora de você fazer as compras lá, você também não vai ter que pagar câmbio, pagar conversão, porque seu dinheiro já está lá. Então fica até mais barato a viagem. Então, esse é o meu trabalho. Não, eu perguntei isso, porque agora no final, essa virada de ano, nós temos parente lá na Argentina, nós fomos para lá. E lá tá toda essa crise e tal, mas uma coisa que todos os amigos ali, dos familiares falavam, é de comprar dólar. Principalmente lá, né? Sim, até porque lá a moeda argentina era totalmente desvalorizada. Totalmente desvalorizada. Tanto que tinha dois câmbios lá, tinha, né, o oficial e o blue, que eles falam, né? Que geralmente você comprava na banca de revista, você ia comprar dólar lá, muitas vezes, né? Sim. E tipo, eles pagavam muito mais do que realmente era o oficial. Ou seja, o real tinha muito valor ali. Então, só que isso já está mudando por conta das políticas econômicas que estão sendo implementadas ou tentando implementar lá, justamente para dar mais liberdade, não ter injeção, não ter congelamento de preço, não ter o câmbio livre e flutuante. Então, tudo isso são coisinhas que foram anos para chegar naquele ponto. Sim. Né? E que não vai ser em 2, 3 anos que vai resolver. Mas o importante é que a gente vê que eles lá estão tentando fazer a coisa mudar. Então, a esperança existe. Tá colocando o trem no trilho ali. Já tá na direção. Por enquanto ainda estão colocando as madeiras lá para refazer o trilho, né? Entendi. Não, tanto é que nós fizemos uma viagem diferente, fomos de carro, passamos no Uruguai. No Uruguai tem muitos argentinos que foram para lá e a galera lá não aceitava pesos, não. Aceitava real e aceitava o dólar. Mas esse é um outro problema que foi gerado lá, né? Que foi o quê? Achar que o rico é o vilão da economia. E aí eles começaram a taxar grandes fortunas. O cara tem grandes fortunas que não depende do governo para nada. Se o ambiente não está favorável para ele, o que ele faz? Põe tudo fora. Manda o dinheiro embora. E aí piora para a economia. Porque geralmente são essas pessoas que acabam abrindo empresas, acabam gerando empregos, né? Faz a economia girar. Né? Então, quando você trata esse cara como um vilão e força ele a sair do país, você está levando emprego junto, você está levando renda, você está levando o PIB da economia. Então, assim, precisa entender isso, que o rico não é o vilão. Né? E que quanto menos o Estado entrar, mais fácil vai ser de empreender. Né? Vocês são empresários, vocês sabem disso. Vocês sabem como que é dolorido. E, Tiagão, a gente está chegando aqui na reta final, que é muito triste, porque o papo está muito legal.
Fala um pouquinho aí você já falou bastante, mas fala um pouquinho aí, ó, dos seus 2 livros, mostra aí pra gente. Bora lá, vamos lá. É assim, como disse, quando eu fiz esses livros, meu desafio era que meus filhos lessem ele. Aí sim, aí é um desafio, é um objetivo nobre, né? Exato. E assim, são livros que é para ser de fácil leitura, que é para realmente... Se a pessoa tem um hábito de leitura, em 40 minutos, às vezes, ela lê um livro, né? Esse aqui em particular, e esse aqui talvez um pouco mais, porque tem um pouco mais de informação técnica. Mas escrever o livro para mim foi uma realização de um sonho, né? Não tinha a intenção de falar assim, vou viver de escrever livros, agora eu sou um escritor e aquela visão de estar na cafeteria lá, só escrevendo, não tem nada disso. Era a realização de um sonho. Mas está disponível nas lojas virtuais e tudo mais. Esse daqui, que é o Sorria, Você Está Sendo Provocado, é para realmente fazer as pessoas pensar que nem toda provocação é pejorativa. Então, e se de repente a forma como eu recebo uma determinada provocação é só culpa minha. A responsabilidade é minha também. Então, é como a pessoa que pega uma brasa fervendo para jogar na outra, só ela que se queima, porque na outra pessoa vai bater e vai cair no chão. Não vai queimar. Só que a pessoa, para segurar, ela vai queimar a mão dela. Né? Então, é entender que se está tendo uma provocação, aquilo pode ser bom. E como a gente pode, de repente, mudar a nossa mente para poder enxergar com a provocação? Aí é só ler o livro. Legal. E o segundo, aí traz mais para a minha área, de desvendar realmente o segredo da organização financeira, é um pouco disso tudo que a gente falou. Né? Mas ali com vamos dizer assim, como um manual, né? Passando por todos os passos, entendendo a importância de cada um, dando uma explicação sobre cada passo a ser dado, para que a pessoa possa realmente assumir o controle das finanças dela e atingir os objetivos dela. Né? Então, tanto que aqui nem consegui entrar na parte de investimentos, senão ia ficar mais denso o conteúdo do livro. Então foi até a parte assim, assuma o controle, agora é com você. Que aí dá espaço para fazer um segundo livro, né? Aí vai ter edição número 2, sim, tá certo, Thiagão. Mas é isso, os livros, como disse, não é meu meio de vida, eu trabalho com consultoria financeira, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? Sou cadastrado em corretoras americanas, e no Brasil, uma área que me chamou muita atenção recentemente, e abro um parênteses para falar rapidamente, é do agronegócio. Que a gente sabe que é um mercado muito potente no Brasil. O nosso PIB do ano passado foi de 10 trilhões de reais. Só do agronegócio foi 25% disso, 2,5 trilhões de reais. Né? Então, é um mercado muito forte e que eu despertei de que faz sentido participar desse mercado. Nós, produtores de grãos, está entre os 3 maiores produtores de grãos, está entre os 3 maiores consumidores de grãos, está entre os 3 maiores exportadores de grãos, e o Brasil é o celeiro do mundo. E a população mundial até 2050 só tende a aumentar, pelo menos mais 2 bilhões de pessoas. Alguém vai ter que alimentar isso. E se o Brasil hoje parar de produzir, o mundo passa fome, essa que é a verdade. Só que o Brasil está investindo muito em tecnologia. Então, participar desse mercado hoje faz todo sentido. Só que as pessoas acham que precisa de muito dinheiro para isso e que precisa morar na roça, e não precisa. Hoje a gente consegue participar desse mercado, consegue investir no agronegócio daqui da cidade. Né? E eu sou o caminho para fazer isso hoje. Né? Eu trabalho com isso também, exatamente. Que seria o quê? Fazer os investimentos e tal? Fazer investimento através de empresas que compram e vendem grãos. E aí você passa a ser um sócio investidor. Né? E aí você colhe os frutos lá, e isso ainda mais falando que é isento de imposto de renda, né? Porque é distribuição de dividendos. Então assim, aí, Igor, quer saber mais? Aí me chama no particular, que aí a gente Qual é o seu contato? Sua rede social? Rede social Instagram é thiagoaguiar.br. Assim, @thiagoaguiar.br. Acho que é a principal, o mais fácil contato é por ali, e lá já tem até botão para ir direto pro WhatsApp, então fica facinho me achar, não tem erro. E aí, Igor? E aí, pegou essa aula? Você pegou? Peguei. Ele falando aqui, vindo várias coisas na minha Eu vi, assim, eu tava falando, parece
parecia que tava um filme, assim, ó, 2 telões aqui na minha frente, assim. Não, esclareceu muito, assim, abre a mente, né? Mas porque... a minha preocupação, agora é um feedback que vocês podem me dar. Conseguiram entender alguma coisa que eu falei? Eu entendi. Ô, Tiagão, compartilhou a mensagem. Que bom. Foi leve, tranquilo. Foi leve, foi de fácil explicação. Que bom. A gente que, somos empreendedores, é o que você falou, ainda mais aqui no Brasil. Sim. Tem muita oscilação de tudo. A gente, por mais que tenha uma rota que as empresas de cada segmento seguem, mas, muda o governo, pode mudar as regras a qualquer momento. E, principalmente, o empreendedor... nós estamos em 2024. Querendo ou não, a pandemia, ela veio forte de 2020 a 2022. Mas, assim, no empreendedorismo, muitas empresas, para sobreviver esse período de caos, de ficar quase aí 2 anos e meio fechado, ou trabalhando com capacidade reduzida, teve que fazer muita engenharia financeira. Exatamente. E aí 2023, 2024 foram períodos de reconstrução, né? Infelizmente, assim, não é no... É o que falou aqui do governo da Argentina. Foram anos, proporções à parte, lógico, né? Mas não é em um mês que você corrige 3 anos ali de pandemia. Até porque o faturamento não voltou, né? Ao que o era faturamento antes, é um passinho de cada vez. Exatamente. Você se endividou contando com o faturamento que tinha lá para poder sobreviver, só que ele não voltou. Só que a conta, mas a fatura chegou, né? A fatura, essa é a impressão mesmo. Exatamente. Impressão da cena ali, da fotografia. É isso aí. Você tem uma estrutura, porque você tem uma demanda de mercado, do nada, de um dia para o outro, fecha a estrutura, mas a estrutura fecha o mercado, mas a estrutura continua lá. Exatamente. E aí tem que ter muita responsabilidade com o dinheiro. Exato. Eu busco ter essa responsabilidade. Então, tudo que você passou aqui, mas sou leigo, nunca falei, já investi em bolsa e tal, mas era... entre aspas, na brincadeira, com responsabilidade, né? Que se na loucura vira Pablo Escobar lá naquela cena que ele queima lá o $1 milhão falam, né? Que essa lenda é real, que ele queimou $1 milhão lá pra aquecer os filhos, quando ele tava... dinheiro todo errado também, né? Não vamos falar disso. Vamos cancelar o vídeo. Não, mas ter essa responsabilidade com o dinheiro. Então eu acho que foi um conteúdo muito rico. Que bom. Aprendemos bastante. E você tem que voltar aqui mais vezes para dar essa consultoria para nós e para todos que estão nos assistindo. Vocês viram que eu sou um falante compulsivo, né? Então, se precisar, é só chamar, vai ser uma satisfação. Até porque, como disse, a minha missão de vida é ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de vida através da educação financeira. Então, que é algo que na nossa educação não tem, né? Em escola, deveria, né? Então, eu tô com essa missão e tô focado nela. Então, para mim, essas oportunidades são ótimas porque realmente ajuda a divulgar realmente o assunto e pôr uma luz nele. Então, obrigado de verdade pelo convite, realmente foi muito gostoso, né? Então, vocês facilitam muito a conversa fluir, então realmente agradeço o convite, de verdade. Obrigado. O prazer foi nosso ter você aqui. Galera, não deixe de se inscrever no nosso canal, seguir as nossas redes sociais e continuar aprendendo com o Thiago, porque ele tem muita coisa para ensinar. Hoje, eu aprendi bastante coisa. E, Thiagão, é o que nós sempre pedimos para todo convidado, né? E essa vira corte no Instagram, no YouTube, lá nos shorts. É para você deixar uma mensagem final para todas as pessoas que estão nos assistindo, mas aquela que o Samuca explicou, dando zoom ali na câmera mesmo, que vai aparecer você. Uma mensagem. Agora vocês me pegaram de calça curta mesmo. Aquela que tá no seu coração, sobre finanças, sobre o que você quiser falar. Gente, faça o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, né? Porque o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, né? E nessa hora, cuidar do nome, cuidar das finanças, poder proporcionar isso para sua família, é o que vai fazer você pôr a cabeça no travesseiro e dormir. Então, respeitar a verdade, fazer o que é certo, é a minha mensagem. E isso vale para o dinheiro, isso vale para a vida. É isso aí. Uau. É isso aí, Thiagão. Ô, Thiagão, valeu, viu? Obrigado. Uma honra ter você aqui. Viu?
Contamos com você mais vezes, hein, Tiagão? Mas aceito, já aceito. Agora é o seguinte, Igor. Livro fino, 40 minutos de leituras e um dia a gente lê os dois. E voltar aqui pra falar sobre os livros. Pra debater os livros. Tá combinado. Só assim marcar. Não tem como fugir. Sim. E temos que levar o Tiagão. Vai rolar uma imersão empresarial ano que vem. Fizemos uma esse ano. Tiagão, trouxemos empreendedores, atletas de alta performance para a equipe de todas as unidades da Newcastle e de empresas parceiras nossas aqui, de convidados, amigos. E você tem que estar com a gente na próxima para falar sobre educação financeira. No palco. No palco lá já com a galera. Já tá fechado. Pode tá contar fechado? comigo. A gente faz o convite aqui, Tiagão. Pra não ter como fugir. Claro, depois mandar o DVD. Olha, lembra desse dia? A fita cassete, ó. Tô aqui, ó. Lembra? Vou registrar em cartório o vídeo. Mas, Tiagão, gratidão. Gente. Galera, valeu, gente. Muito obrigado. Tamo junto e até a próxima. Valeu. Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e como consequência seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!